PGR recebe pedido de prisão de Alexandre de Moraes por suposta tortura contra Bolsonaro. Advogados acusam o ministro do STF de omissão médica após queda do ex-presidente na cela da PF. Brasília, 8 de janeiro de 2026. O pedido à PGR. A Procuradoria-Geral da República recebeu nesta quinta-feira, 8 de janeiro, um pedido formal de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, sob a acusação de prática do crime de tortura contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. O processo é assinado pelos advogados Paulo Faria e Felipe de Oliveira e foi protocolado após Bolsonaro sofrer um acidente na própria cela da Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, onde cumpre pena de quase 30 anos de prisão por suposta tentativa de golpe de Estado. Até o momento, a PGR ainda não analisou a representação. As acusações: omissão estatal e retardo de assistência médica. De acordo com o advogado Paulo Faria, Bolsonaro sofreu um acidente dentro da própria cela e permaneceu por mais de 24 horas sem receber atendimento hospitalar adequado, mesmo diante de recomendações médicas e da presença de sintomas neurológicos decorrentes da queda. No documento enviado à PGR, Faria afirma que a decisão de Moraes de impedir a saída imediata do ex-presidente provocou sofrimento físico e psicológico relevante e violou direitos fundamentais previstos na Lei de Execuções Penais, além de normas internacionais de proteção aos direitos humanos. Para a defesa, o episódio configuraria omissão estatal, caracterizada pela demora deliberada em fornecer assistência médica. Crime permanente e flagrante contínuo. A argumentação apresentada sustenta que a conduta configura omissão estatal, consistente no retardamento deliberado da assistência médica, o que, na avaliação da defesa, é crime permanente, atraindo a incidência das regras de flagrante contínuo. Esse retardo equivale a crime permanente, diz o pedido, que menciona ainda a possibilidade de prisão em flagrante pelo chamado delito contínuo. Outras acusações. Além da imputação de tortura e omissão, o pedido menciona ainda possíveis crimes de abuso de autoridade, prevaricação, infrações penais relacionadas à proteção da pessoa idosa. O documento destaca a idade de Bolsonaro como circunstância agravante legal. O que aconteceu? A queda na cela. Durante a madrugada de terça-feira, 6 de janeiro, Bolsonaro sofreu uma queda dentro da cela da Superintendência da Polícia Federal, resultando em um traumatismo craniano. Segundo relatos da família, o ex-presidente teve uma crise de soluços enquanto dormia, o que provocou a queda contra um móvel. A demora no atendimento. De acordo com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, como o quarto permanece fechado, ele só recebeu atendimento quando foram chamá-lo para a visita dela. Na tarde de terça-feira, Michele afirmou que aguardava no estacionamento do Hospital DF Star a liberação do ministro Alexandre de Moraes para a realização dos exames. Segundo ela, mais de 6 horas haviam se passado desde o episódio e Bolsonaro ainda não havia realizado os procedimentos necessários para verificar a existência de eventual dano neurológico. Negativa inicial de Moraes. Ainda na tarde de terça-feira, o ministro Alexandre de Moraes negou o pedido da defesa para autorizar a ida imediata de Bolsonaro ao hospital. Segundo o magistrado, não havia indicação médica que justificasse encaminhamento hospitalar urgente, conforme laudo da Polícia Federal, que classificou os ferimentos como leves. Autorização posterior. A autorização para a realização de exames médicos no Hospital DF Star, em Brasília, foi concedida apenas na quarta-feira, 7 de janeiro. Bolsonaro chegou à unidade hospitalar por volta das 11h20. Pedidos à PGR. Ao final da representação, os advogados requerem à Procuradoria-Geral da República
A decretação imediata da prisão em flagrante de Alexandre de Moraes por crime considerado inafiançável. A responsabilização penal pelas condutas narradas. A instauração de providências investigativas e a análise da tipicidade penal das condutas atribuídas ao ministro do STF. A adoção de todas as medidas legais cabíveis, incluindo a oitiva do ministro e a produção de provas. Contexto. Padrão de atuação. Casos anteriores. Os episódios das últimas semanas com Bolsonaro não são um caso isolado, segundo reportagem da Gazeta do Povo. Eles reproduzem uma sistemática já enfrentada por outros réus da direita, em que pedidos médicos ou solicitações que podem beneficiá-los enfrentam trâmites demorados, enquanto medidas restritivas são aplicadas com celeridade atípica. Daniel Silveira. O ex-deputado Daniel Silveira enfrentou situação parecida após fazer uma cirurgia complexa no joelho em julho de 2025. Ele passou dias com febre alta, sem fisioterapia regular, sem receber todos os medicamentos necessários e sem exames para apurar uma possível infecção. O médico responsável pela cirurgia apontou em entrevista à Gazeta do Povo o risco de complicações graves, inclusive de morte. Roberto Jefferson. Em abril de 2025, quando uma decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região autorizou a prisão domiciliar de Roberto Jefferson, o ex-deputado passou a depender de uma decisão do Supremo para ser liberado. Seus advogados reclamaram da lentidão de Moraes em avaliar seu estado. Não há análise judicial acerca de sua condição de saúde ou prisional há mais de 5 meses por parte do ministro relator, disse a defesa em nota. Clériston Pereira de Souza Cunha. Aliados de Bolsonaro também citam o caso de Clériston Pereira de Souza Cunha, preso por participação nos atos de 8 de janeiro, que morreu no início de setembro de 2025 por problemas cardíacos. A defesa de Clériston, de 46 anos, havia solicitado sua liberdade provisória. Em 1º de setembro daquele ano, a Procuradoria-Geral da República, PGR, emitiu parecer favorável ao pedido, mas o STF ainda não havia despachado o pedido quando ele morreu. Opiniões jurídicas. Sobre abuso de autoridade. Para a advogada Kátia Magalhães, especialista em responsabilidade civil, circunstâncias como essas são casos de abuso de autoridade indisfarçáveis, porque a lei de abuso de autoridade tipifica como crime manter pessoas em cárcere fora das hipóteses legais. Sobre imparcialidade, a advogada Mayra Miranda afirma que a ausência de imparcialidade do julgador perverte e contamina todos os atos processuais, e, diante do padrão de atuação, questiona: como não pensar que os atos praticados pelo ministro não teriam uma intencionalidade alheia ao direito? Para ela, não havendo imparcialidade e havendo, em tese, a intenção de infligir sofrimento, desgaste psicológico, etc., certos atos poderiam ser classificados como tortura ou, no mínimo, tratamento desumano ou degradante. Reações políticas. Deputado Sóstenes Cavalcante, PL-RJ. Até quando Alexandre de Moraes vai torturar o nosso eterno presidente? Quer matá-lo? O que ele precisa para entender que quem passa por tantas cirurgias em menos de 20 dias deveria estar em prisão domiciliar? Deputado Júnior Amaral, PL-MG. Querem matar Jair Bolsonaro. Com necessidades médicas urgentes, Bolsonaro é mantido sob tortura, aguardando a liberação de alguém que não é médico. Flávio Bolsonaro. O senador Flávio Bolsonaro, que concorrerá à presidência da República nas eleições de 2026, manifestou-se no X, antigo Twitter. Até quando Moraes terá procuração para praticar a tortura? Histórico recente de Bolsonaro. Cirurgias e internações. Bolsonaro ficou internado no Hospital DF Star, em Brasília, da véspera de Natal até o Ano Novo. Ele teve aval do ministro Alexandre de Moraes para passar por sua 8ª cirurgia desde 2018, quando sofreu um atentado à faca durante a campanha eleitoral.
A intervenção teve como objetivo tratar uma hérnia inguinal bilateral. O ex-presidente também passou por 3 procedimentos no nervo frênico, em um intervalo de 4 dias, com o objetivo de amenizar crises recorrentes de soluços. Retorno à PF. Bolsonaro recebeu alta médica na última quinta-feira, 1º de janeiro, e foi levado à Superintendência da PF em Brasília para seguir cumprindo a pena de 27 anos de prisão, a qual foi condenado por liderar tentativa de golpe de Estado gestado em seu governo em 2022. Condições da cela. No dia seguinte ao retorno, a defesa alegou que o ambiente em que o ex-presidente está preso não assegura condições mínimas de tranquilidade, repouso e preservação da saúde. Segundo os advogados, há um ruído contínuo do ar-condicionado na Sala de Estado-Maior da Superintendência da PF. Na segunda-feira, Moraes determinou que a Polícia Federal se manifeste em até 5 dias sobre as condições relatadas. Declarações de Michele Bolsonaro. Michele Bolsonaro tem usado suas redes sociais para denunciar o que classifica como tortura e negligência. Segundo ela, o ex-presidente estaria sendo negligenciado e submetido à tortura. Ele está em um quarto, trancado, que só pode ser aberto quando ele tem que tomar medicação. A primeira medicação do dia é às 8 horas da manhã e isso nos preocupa, afirmou a jornalistas. Em outra ocasião, Michele chegou a falar em sangue nas mãos ao criticar a demora na autorização para liberação ao hospital. Posicionamento oficial. Procurados por meio do STF e da PGR, o ministro Alexandre de Moraes e o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, não se manifestaram sobre o pedido de prisão protocolado nesta quinta-feira. O espaço segue aberto para manifestações oficiais. Próximos passos. A Procuradoria-Geral da República deverá analisar o pedido e decidir se há elementos suficientes para dar prosseguimento à representação ou se o caso será arquivado. Até o momento, não há previsão de quando a PGR se manifestará sobre o documento protocolado pelos advogados de Bolsonaro. Lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações.